professor Oriel Malungane vai dar-nos uma aula sobre as medidas de biossegurança, quais são, sua importância para o sucesso na produção do frango. Já a seguir. A produção avícola tem um papel importante na segurança alimentar, geração de renda e emprego para a população. Em Moçambique, este setor apresentou um crescimento de 13%, garantindo o fornecimento da carne de frango para o consumo nacional. Mas de que maneiras podemos evitar a entrada de doenças no interior do aviário? Esta resposta terá na nossa aula dirigida pelo técnico Oriel Malungane, da loja Aqui. O professor Oriel inicia a aula explicando o que são medidas de biossegurança e sua relevância na avicultura. Tem um conjunto de atividades implementadas para evitar a entrada ou disseminação de doenças dentro dos nossos pavilhões. Essas medidas, quando são bem seguidas, impedem com que haja a entrada dos agentes patogênicos dentro dos nossos pavilhões. A biossegurança apresenta 3 níveis, nomeadamente conceptual, estrutural e operacional. Elas juntas trabalham interligadas e garantem uma boa produção e produtividade. Antes da construção do pavilhão ou aviário, deve considerar alguns aspectos importantes que vão contribuir favoravelmente para os bons resultados da produção. O nível de biossegurança conceptual consiste por isolamento do pavilhão. Bem antes de estabelecermos o nosso pavilhão, devemos saber que o mesmo deve estar isolado das residências, deve estar isolado dos matadouros, deve estar isolado das estradas ou vias de acesso, para evitar com que esses 3 pontos se criem frangos e haja lá uma doença, um surto. A implementação das medidas sanitárias permite que no aviário ocorra pouca circulação de micro-organismos. Existem 2 métodos que podem aí ser aplicados. Primeiro, é criar barreiras físicas da parte interior e exterior da nossa granja. Essas barreiras físicas vão fazer com que haja limitações de entrada de pessoas não desejadas, de animais ou viaturas. No nível de biossegurança operacional, falamos de todas as atividades diárias que desenvolvemos na unidade de produção. A porta de entrada deve ter um rodolúvio com uma solução desinfetante para todos que entrarem no aviário. E no interior do aviário, deve seguir-se outras medidas. As operações devem seguir um protocolo muito rigoroso quanto às atividades dos operadores. Os operadores da zona limpa devem trajar de uniforme diferente dos operadores da zona tampão e diferente dos operadores da zona suja. O mesmo se aplica para os operadores da zona suja e os operadores da zona tampão. Todos eles devem trazer ou trajar de uniformes diferentes. Há uma necessidade de limitar-se à deslocação dos operadores dentro do aviário. Recomenda-se também que cada compartimento tenha aves da mesma espécie e idade. Os operadores não podem deslocar de uma zona para outra, isto é, em nenhum momento um operador da zona limpa se deve encontrar na zona tampão nem zona suja. E em nenhum momento um operador da zona suja deve se encontrar na zona tampão ou zona limpa. Isso vai evitar com que haja a entrada ou disseminação de doença dentro dos nossos pavilhões. Este seria o modelo ideal no processo de produção. Porém, há vários casos de aviários construídos sem obedecer a algumas, se não todas estas medidas. O professor Malungane explica algumas formas de minimizar ou contornar esta situação. Eu que não tenho barreiras físicas, as pessoas entram e saem no meu pavilhão. É preciso criar uma pequena ou interromper ou proibir a entrada de pessoas estranhas dentro da sua capoeira ou seu pavilhão. Porque essas pessoas nós não sabemos de onde é que vêm,
não sabemos o que eles trazem e não sabemos se realmente podem trazer agentes patogênicos para a nossa criação. É preciso haver uma pequena restrição, ou na verdade uma restrição total na entrada de pessoas estranhas dentro do pavilhão.